Professor, queria que primeiramente o senhor fizesse uma análise da partida, né, o que é que o senhor achou do jogo, primeiro e segundo tempo. E a minha pergunta especificamente é com relação a rendimento da equipe e projeção para o futuro, né? O senhor acredita que o elenco hoje atual do ABC tem condição de reverter a situação de 12 partidas consecutivas sem conseguir vencer pelas mais variadas competições? Eu pergunto isso porque o ABC hoje apresenta dificuldades de fundamentos até básicos, né? O ABC não consegue trocar 3, 4 passos de maneira contínua. O ABC, do jogo passado para cá, errou mais de 90% dos cruzamentos que tentou, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo. Então, tudo isso deixa o torcedor muito cauteloso, né? Cabisbaixo. Queria saber o que é que o senhor pensa com relação a isso. Boa noite. Eu vou começar pela tua segunda, senão para me contextualizar melhor. Realmente a gente tem pecado na questão técnica, né? Como você falou, quando a gente chega no último terço. Isso aí é uma coisa recorrente que a gente vem falando sempre, assistência, pré-assistência, que a gente diz que é o último passe, o cruzamento, são fundamentos que a gente com certeza precisa melhorar. E isso melhora com o treinamento, né? A gente melhora com o treinamento. Só que, infelizmente, é uma realidade, a gente não tem tempo para treinar a questão analítica do jogo, que é as questões dos fundamentos de passe, cruzamento, aquilo que a gente pode melhorar no dia a dia do trabalho, porque a gente está jogando de 3 em 3 dias e ontem eu ainda levei os jogadores a campo, fizemos um trabalho tático para que a gente pudesse reorganizar a equipe, porque eu iria fazer as modificações que vocês viram, mas também me incomoda a questão da gente criar, chegar no último terço e a gente não conseguir definir em gols. Me incomoda a gente ter 3 partidas sem fazer gols, apesar de ter as oportunidades. Eu acho que hoje a gente criou bastante oportunidade, tivemos aí algumas oportunidades para definir em gol, não conseguimos. E agora a gente precisa... eu também acho que os desfalques também são jogadores que não estão nos fazendo falta, na questão da saída do Alisson e alguns outros jogadores que estão no departamento médico. A gente teria mais opções e o grupo mais robusto, mas continuar trabalhando, continuar olhando para frente. Incomoda muito essa questão dos 12 jogos, me incomoda vocês, incomoda o nosso torcedor, e a gente tem trabalhado muito para que a gente possa buscar uma vitória e acabar com esse jejum de falta de vitória, para que a gente dê seguimento na temporada. Eu vejo, dentro do que você falou, eu vejo uma equipe que ela tem o que crescer, ela tem o que melhorar, né? Os jogadores voltando do DM, os jogadores que ainda tem para estrear, os jogadores que a gente está buscando no mercado, ainda estão buscando jogadores para que possa ainda tentar chegar ainda para o estadual, e aí a gente busca essa melhora. Eu só lamento não ter tempo para treinar, para melhorar a equipe na parte de treinamento, para que a gente possa ter uma evolução e conseguir buscar essa vitória, que para a gente é muito importante. Quanto ao jogo, eu reputo e entendo que a gente fez um bom jogo. Com certeza fizemos um bom primeiro tempo. Eu acho que a gente foi melhor que o Sport no primeiro tempo. Tivemos as melhores oportunidades. Eu acho que a gente foi um time muito organizado, taticamente, muito compactado, tirando dentro de um estudo as ações do Sport. O Sport praticamente não chutou a gol no primeiro tempo e a gente teve as melhores oportunidades. É isso que você falou, que eu corroboro contigo. Quando a gente tem a chance, a gente está faltando matar. E aí vem para o segundo tempo. Eu acho que o início do segundo tempo ali tivemos 2, 3 boas chances de novo, e aí entra o que você falou, a questão do passe, a questão do cruzamento, que a gente precisa caprichar. E aí o Sport se lançou para buscar o resultado, a gente muito bem organizado. E aí, confesso a você que eu já revi o gol, foi para mim uma opinião, uma falha coletiva do sistema defensivo, talvez a única do jogo, né? A gente teve ali uma falha coletiva e tomamos um gol de um jogador de baixa estatura no segundo pau. E aí foi um erro de posicionamento, não foi foi uma bola que estava em nosso domínio, nós erramos, demos lateral para o adversário e aí saiu o gol deles. Agora, aí tentamos buscar um momento mais ofensivo do jogo, para que a gente pudesse tentar buscar o placar, e ali eu coloquei 2 atacantes, e no final ali até coloquei o Wesley para que a gente
tentasse essa bola longa para que a gente pudesse jogar com a segunda bola, tentar lateralizar o jogo para que houvesse um cruzamento, que a equipe do Sport iria baixar a linha, eles iam jogar com 2 linhas de 4 e só um na frente, e a gente pudesse circular essa bola e tentar lateralizar ela para achar esses 3 jogadores que tem uma bola aérea muito boa e a gente não conseguiu nem entender, né? E aí a gente não conseguiu, os 2 cruzamentos que tiveram foram baixos e nenhuma bola longa no Wesley para poder raspar para os outros 2 atacantes, a gente conseguiu entender o que era aquele final do jogo. Aí o segundo gol, não vou nem contextualizar, era um lateral nosso, a gente desequilibrou, errou tudo e acabou, entregamos o segundo gol para eles. Mas o que me chateia é que a gente faz uma boa partida novamente e não consegue sair com resultado positivo. Isso nos deixa muito chateado. Boa noite, Marcelo. Acredito que você resumiu bem, né, o que foi a partida, o que foi o jogo de hoje. O ABC teve um início ali, né, tentando pressionar bastante a equipe do Sport. Acabou que na segunda etapa, ali até mesmo no primeiro gol com um erro individual, acarretando aí o gol do Sport. E no segundo também, né, com um erro de saída de bola, acabou também saindo ali o segundo gol do time pernambucano. Mas eu vou num outro ponto, né, fugindo um pouco dessa partida. Nos últimos dias a gente observou que tanto a comissão técnica quanto o departamento de futebol, a diretoria, esteve reunido, tentando encontrar soluções, principalmente visando, né, a sequência da temporada. O torcedor, ele já se preocupa tanto, né, com o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu sei que o ABC ainda tem outras prioridades, como também o Campeonato Potiguar. Se sente aí numa obrigação de conseguir o título do segundo turno para chegar à final do estadual. O que você pode passar ao torcedor, né, do que pode chegar ao ABC? Eu me refiro a reforços e também de reformulação visando a disputa do Campeonato Brasileiro. A gente está trabalhando com 2 nomes ainda para ver se a gente consegue chegar essa semana. São 2 nomes importantes. Você sabe que a gente tem trabalhado aqui bastante. Hoje, no dia do jogo, nos reunimos aqui de meio-dia até 4 da tarde. Ontem também. Estamos trabalhando bastante para que a gente possa entender a sequência da temporada, né? A gente tem essas competições, que é a Copa do Nordeste ainda e o estadual, mas a gente tem que entender que falta pouco tempo ainda para começar o brasileiro, falta menos de 30 dias. Então a gente está muito envolvido com as competições, mas a gente não pode deixar o planejamento do brasileiro, que é o maior foco do ABC na temporada, que é buscar o retorno à Série B. E a gente já tem trabalhado bastante para que essa semana a gente tente apresentar esses 2 nomes que a diretoria tem trabalhado bastante. E a questão do elenco, a gente sabe o que a gente precisa tomar de decisão, só que agora a gente não pode tomar decisão, porque a gente está tendo jogo de 3 em 3 dias, o departamento médico tem jogadores importantes, chegou o momento que a gente estava até com dificuldade para ter um equilíbrio, para formar o elenco que ia para o jogo, né? A lista dos jogadores que ia para o jogo. Faltava uma posição aqui, a gente tinha que preencher com uma outra posição. Então, assim, a gente falar de reformulação nesse momento é muito difícil, porque a gente pode ainda ter aí 5, 6 jogos ainda até o início do estadual. Então, a gente tem que buscar o que a gente tem ainda de alcance dentro da temporada, né? Vamos ver como é que vai terminar a rodada amanhã. Pode ser que a gente ainda vá para a última rodada mesmo com pouco merecimento de classificação. Eu sou um cara muito realista. A gente não tem o merecimento de classificar na Copa do Nordeste, mas se a gente tiver 1% de chance, nós temos que buscar, correto? Mas a nossa equipe não merece a classificação porque a gente não pontuou, a gente não apresentou. A gente só tem 4 pontos na competição. Então a gente precisa, mas se a gente chegar na última rodada com algum percentual de classificação, a gente vai buscar essa vitória e vamos ver o que a competição nos oferece. E aí, depois do jogo de quarta-feira, focar no estadual para que a gente busque esse segundo turno aí, que é muito importante. Eu vejo uma equipe que a gente vai replanejar ela para frente, né? E os jogadores que estão chegando, que estão para estrear, eu tenho recado que eu posso dizer ao nosso torcedor que a gente vai fazer o melhor nessa reta final de quadrimestre e que a gente vai entrar forte no Campeonato Brasileiro. A gente tem trabalhado bastante. O torcedor pode acreditar no que eu estou falando. A diretoria está buscando, está se empenhando e a gente vai ter uma equipe muito forte para o Campeonato Brasileiro. Chego com um jogo de 3 em 3 dias, reformulando o elenco, né? A gente está buscando jogadores ainda que não estreou, mas pode ter certeza, a gente vai ter um elenco forte e a gente vai competir e buscar esse acesso que é muito importante para o ABC.
Boa noite, Marcelo Cabo, Júlio Araújo, da 96 FM. Falando sobre o jogo, a gente viu duas faces do ABC. Uma no primeiro tempo, um ABC muito aguerrido, chegava muito ao ataque e, como você falou, foi melhor do que o Sport. E no segundo tempo, ao voltar do intervalo, um ABC muito sonolento, que tentava, não conseguia, e o Sport sempre em cima. Eu queria saber de você, como treinador do ABC, o que aconteceu nesse intervalo do primeiro tempo para a segunda etapa. O que aconteceu com os jogadores? O que foi que aconteceu com o ABC para ter perdido tanta intensidade no jogo de hoje? Sim, a gente foi muito feliz nas escolhas, né, dos 11 hoje, né? A gente tem que ressaltar a volta do Samuel, que fez uma grande partida. Só para vocês entenderem, cara, desde a lesão do Samuel, ele fez um treino ontem de 30 minutos. Então a gente sabia que era muito difícil o Samuel conseguir fazer os 90 minutos da maneira que ele fez o primeiro tempo, o grande jogo que ele fez no primeiro tempo. Mas foi um grande ganho que a gente teve. É um jogador que ele se encaixou bem na função que eu dei a ele. O Daniel, de centroavante, é uma questão que a gente precisava de um jogador de mais ataque ao espaço, um jogador que tivesse mais força, velocidade para atacar esse espaço, e funcionou bem. E o Esquilo fez uma grande partida pela esquerda. Eu acho que a gente, como você falou, fez um grande primeiro tempo. Eu acho que a gente merecia até sair vencedor no primeiro tempo. O segundo tempo caiu um pouco a intensidade, talvez seja pela sequência de jogos. Nós estamos jogando hoje o terceiro jogo em 6 dias. E aí é difícil você conseguir ter uma intensidade como a gente teve no primeiro tempo, com os 2 tempos, pela sequência de jogos. E aí eu até acho que até os 10, 15 minutos a gente ainda conseguiu ir bem. Nós tivemos aí 2, 3 boas oportunidades ali, mas eu te confesso que depois ali dos 20 minutos a equipe caiu de intensidade, caiu de rotatividade, e aí foi quando eu percebi que eu precisava fazer, para buscar a vitória, fazer as trocas pelo lado, colocar o Samuel mais por dentro, porque é onde ele estaria mais confortável no jogo, teria menos desgaste, e colocar 2 jogadores renovados pelo lado do campo, para que a gente tivesse esse ataque ao espaço ali, a gente pudesse ser um pouco mais agressivo, porque a vitória que nos interessava, a gente estava jogando em casa, para tentar dar um fôlego novo e repaginar a equipe. Infelizmente, quando os jogadores entraram, 1 minuto depois nós tomamos o gol, e aí eu esperei um pouco mais da sequência, precisávamos de uma agressividade maior, ofensiva, foi onde eu optei por jogar com 2 centroavantes. E aí a gente acabou não funcionando, que a gente acabou não entendendo a questão de eu estar com 2 centroavantes no campo. Mas assim mesmo ainda tivemos o controle do jogo, a partir do gol até o final do jogo. Tomamos um gol ali, que foi no final do jogo ali, uma desatenção geral. Mas eu reputo que a gente fez uma boa partida, a gente poderia até sair com um resultado mais plausível para a gente, pelo que a gente apresentou no jogo. Marcelo Ícaro, aqui da Jovem Pan News Natal. O detalhe é o seguinte também, Você falou semana passada que uma semana no futebol é muita coisa, E você chegou aí, já são 4 jogos, e acho que talvez dos últimos treinadores do ABC, talvez você tenha o que chegou aí com o extintor na mão para apagar um incêndio muito grande. E aí eu pergunto sobre perspectiva. Você falou aí que, a depender do fechamento da rodada, o ABC chegue vivo na quarta-feira, mesmo sem merecer uma vaga nas quartas de final. Num cenário em que o ABC chegue já eliminado, então o ABC pouparia jogadores visando o estadual, que é uma situação que o ABC precisa correr atrás nesse segundo turno? Isso aí nós vamos analisar, mas a princípio, hoje eu posso falar para você que a ideia não é poupar ninguém. Nós não estamos no momento de poupar ninguém. Até porque eu não tenho um elenco muito robusto para poder tirar 11 e levar 11. Talvez eu não tenha nem como fazer a suplência, entendeu? Então, a minha ideia nesse momento, mas futebol eu tenho que ter 24 horas, amanhã a gente vai estar aqui treinando de manhã, tem revisão médica, tem tudo. Se houver algum jogador que tenha risco para sequência, e aí, dentro desse contexto que você falou, a gente vai tirar. Mas Cara, nós estamos 12 jogos sem vencer, isso me incomoda muito. Isso é a razão da minha insônia, Eu só penso em quebrar essa sequência de derrotas e de resultados que não é a vitória, porque isso é muito importante para a gente. Buscar a primeira vitória e ter uma sequência de vitória para a temporada. Então, assim, hoje eu falo para você que a minha ideia não é poupar ninguém. Quem tiver apto, quem tiver bem, vai viajar, vai para o jogo. Mesmo que a gente não tenha chance de classificar, a gente precisa buscar essa vitória e
e honrar essa camisa e terminar essa competição com uma vitória, porque isso aí vai nos dar uma sequência, pode ser a primeira vitória de uma sequência que a gente vai buscar na temporada. Marcelo Cabo, boa noite. André Luiz, Universitária. Me pergunta sobre o jogo. A gente viu que o ABC chegou bastante à área adversária do Sport, bastante contra-ataque, explorando bastante esse ponto, mas pecando nesse último passo, nessa finalização. O que é que explica? É questão de ansiedade, do jogador querer resolver e decidir, ou é uma questão técnica? Isso é uma coisa que me incomoda muito. No último jogo, amanhã o Matheus e o Gabriel, meu auxiliar, me traz os dados. O último jogo, cara, nós tivemos 26 ações no último terço. 26. Nós entramos no último terço do América. Tivemos uma finalização no gol. Então, assim, cara, é um rendimento muito baixo quando a gente adentra o último terço. E a coisa mais difícil no futebol é você conseguir chegar no último terço. E ali é uma tomada de decisão. Então, assim, hoje pode ser que a gente tenha até um número similar ou parecido, só que hoje a gente até conseguiu finalizar, conseguiu, assim, boas ações no último terço, mas não é aquilo que me deixa satisfeito como treinador, entendeu? E concordo com você, pode ser um pouco de ansiedade, pode ser um pouco também da pressão, da falta de vitória. E o que eu tento passar para eles todos os dias é a tranquilidade para eles, a confiança, para que eles possam tomar a decisão com o meu respaldo. Me cabe continuar trabalhando, continuar passando segurança para eles, confiança. Eu acho que me incomoda muito essa questão de não vencer, sabe? O ABC é um clube que é vencedor, tanto que é o maior detentor de título que tem. Me incomoda muito. Mas, assim, eu vejo uma coisa, uma luz, uma esperança de evolução pelo que a equipe vem apresentando nos jogos. Eu estaria muito mais preocupado se a gente não produzisse nada, se fosse um time desorganizado taticamente, um time que não tivesse as funções cumpridas, as questões treinadas com pouco tempo de treinamento, as ideias de jogo, elas estão funcionais. O que não está funcionando é a questão que você com felicidade aí colocou, a questão da tomada de decisão no último terço. Então, assim, a gente vê que tem coisas para corrigir, mas que a gente pode corrigir para a equipe evoluir. Marcelo Cabo, boa noite. Baracho, Rádio CBN. São 3 jogos, os últimos 3 jogos sem fazer gol, nessa sequência de 100 vitórias, 12 jogos. Você julga o setor ofensivo mais delicado neste elenco atual? Preocupa, né? Porque a tua pergunta ela é muito contextualizada, porque se a gente está 3 jogos sem fazer gol, é que o setor ofensivo não está funcionando. Porque se a gente cria, né, como a gente criou no primeiro tempo e ali na metade do segundo tempo, e a gente não faz os gols, é porque o setor não está funcionando, né? E a gente está tentando. Foi o Alisson, foi o Parraguês, foi o Daniel. Nós jogamos com 4-4-2, já jogamos com 4-3-3, mas a minha função é buscar soluções. E a gente vai continuar tentando buscar essa solução. Mas é uma coisa que a equipe tem criado e não tem feito os gols. Então a gente precisa melhorar esse acabamento, né, que a gente diz ali. É um setor que a gente tem boas peças e a gente precisa trabalhar em cima disso, que seja ansiedade, que seja falta de confiança ou um pouco mais de treinamento, que infelizmente eu não tenho. O treinamento também ajuda a definir isso, né? Então, assim, eu só quero dizer para vocês que não é uma bengala que eu dizer aqui que é falta de treinamento, é uma constatação que a gente tem, que infelizmente o que eu confio muito no futebol é trabalho, né? É uma coisa que eu sei fazer e sei trabalhar bem as questões do jogo, os conceitos do jogo, mas infelizmente a gente não tem trabalho. A gente amanhã recupera, viaja uma viagem difícil de questão de logística para o Piauí, para Teresina. Talvez vamos dar um treino, uma recuperação na segunda, um treino lá na terça, na véspera, que você não pode, mas vamos trabalhar. Ontem eu tive 30 minutinhos aqui, levei o time para o estádio, trabalhei. Eu acho que surgiu o efeito que a gente trabalhou ontem, mas concordo com você que a gente precisa melhorar ali o acabamento e definir o que a gente queria em gols. Professor, a minha pergunta é mais sobre a tomada de decisão mesmo, no último terço, como o colega aqui falou, mas um jogador específico. O Diego Jardel teve várias situações de 2 contra 1, 3 contra 2, desde o jogo com o América, arrancando só. E é um jogador um dos mais experientes e um dos mais lúcidos, com a posse de bola
técnica da equipe do ABC. Essa tomada de decisão, esse treino talvez de 3 contra 4, o ABC errando muito, na sua avaliação, é questão de falta de treino, de falta de assimilar a melhor opção, ou é uma questão de realmente de falta de percepção de qualidade do setor ofensivo, porque os jogadores são rápidos, conseguem roubar a bola como o senhor pede, né, que taticamente o ABC é muito ajustado, não tem muito o que fazer, mas falta esse último toque, aquele pré-passe para a finalização. Como é que o senhor pretende ajeitar isso? Que nem falei anteriormente, o treinamento ajuda, a gente tem trabalhos, conceitos que ajudam nessa tomada. A gente tem muito treinamento de último terço, né? Que a gente contextualiza ataque ao espaço, triangulação, tomada de decisão. E aí eu concordo quando você fala ali que às vezes é a tomada de decisão, né? O conceito da tomada de decisão. Você usou até uma frase muito legal no início ali. Você falou que o Jardel, ele precisava ter... Agora me fugiu a... 2, 3 contra 2, ele precisava acertar aquele passo para dar conseguir. Isso, exatamente. É a questão da pré-assistência que a gente chama, né? É um jogador experiente, muito qualificado. Ele, dentro do jogo, ele se coloca nessa situação pela boa movimentação e a grande visão de jogo dele, mas a tomada de decisão ali, que é o cerebral do time, é o cara do meio atacante, é o cara do enlace, é o cara que pensa o jogo no meio campo. E é justamente o jogador que a gente tem o maior repertório para que faça isso e a gente já está pecando nisso. Então, assim, eu acho que dá tranquilidade aos atletas, trabalhar ele, passar confiança para que eles possam fazer a melhor escolha na sequência. O Adrien pode entrar nessa função? Ele também joga nessa função. O Adrien, ele tanto joga de beirada quanto de camisa 10. Como o Samuel, né? Eu ganho mais uma opção, né? O Adrien tem se desenvolvido muito bem nos treinamentos. Eu acho que um pouco mais de tempo ele já pelo menos pode ser relacionado e me traz uma opção boa para a gente para a sequência. Wilson Araújo novamente na 96. Ô Marcelo, com relação ao Yuri Ferraz, né? O torcedor abecedista, mais um jogo, saiu insatisfeito com o lateral direito do ABC, e a gente percebe que você quase sempre coloca o Vitor Marinho, né, para jogar na segunda etapa, muito também porque precisa desse jogador que é mais agudo na extremidade. Mas você acredita que está na hora do ABC buscar um lateral direito? São características diferentes, né? O Yuri é um jogador com uma questão da marcação muito mais encorpada e o Marinho um pouco mais agressivo, né? São características diferentes e a gente tem buscado usar os dois dentro daquilo que o desenho, que o jogo nos entrega. É uma questão da gente, na sequência, analisar o elenco, né? A gente pode ter certeza que a gente tem analisado isso internamente e se a gente se achar necessário a possibilidade de ter que trazer um lateral, a gente vai em busca, né? Mas a gente tem estado muito atento em todos esses aspectos, todas as posições, para que a gente, na sequência, encorpe e tenha um elenco muito competitivo para a sequência da competição.